Amém, irmãos? Hoje está calor, né? Dá preguiça até de falar. Mas eu gostaria que você curvasse a tua cabeça aí por um instante. Eu tenho certeza que Deus tem algo muito especial para falar conosco nessa noite. Mas diga ao teu coração nessa hora: aquieta minha alma, aquieta meu corpo, aquieta minha mente, aquieta o meu espírito. Que nessa hora, Senhor, eu esteja atento a tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Que nesta noite eu esteja atento a tudo aquilo que o Senhor tem para liberar sobre a nossa vida. Senhor, eu acredito, Senhor, ó Pai, que o Senhor tem algo especial para nós nessa noite. Senhor, não é à toa que nós estamos aqui, nunca foi à toa, Senhor. Cada momento na Tua presença é um tempo de aprendizado, é um tempo, Senhor, ó Pai, que nós buscamos crescer mais e mais no Senhor, ó Pai. Então que nós nesta noite possamos, ó Pai, estar totalmente pronto para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, em nome de Jesus. Amém, amém. Hoje eu quero falar a respeito da oração. No primeiro culto do ano, Deus me deu uma palavra, que o tema da palavra era nós. No segundo culto, Deus me deu uma palavra que foi sobre, obrigado, estar inconformado. E hoje, quando eu orava, o Espírito Santo falava a respeito da oração. Eu sei que aqui todo mundo tem a prática da oração. Quem ora todo dia, não precisa levantar a mão, pelo amor de Deus. Mas quem ora todo dia já tem essa prática na sua vida, de falar com Deus todos os dias. A oração não é nada mística, a oração não é nada sobrenatural. A oração, Jesus fala que a oração é você entrar no quarto e ter um tempo de qualidade com Deus, num bate-papo que você fala e depois você ouve Deus falar. Mas qual tem sido a qualidade das nossas orações nesses dias? Qual tem sido o tempo que nós temos dedicado a isso, a falar com Deus, a nos expressarmos a Deus? E eu gostaria que você abrisse já a sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Há uma direção de Deus para mim e para você a respeito da oração. Nós vamos ouvir algumas palavras a respeito da oração, alguns versículos. Mas a oração é o que movimenta a igreja, a oração é o que movimenta a nossa vida. A oração diz respeito a um tempo de relacionamento com Deus. Tem pessoas que elas dizem ter um tempo de oração, tem pessoas que dizem que oram 24 horas, ainda não consegui orar 24 horas, já tentei já. Uma vez nós estávamos no relógio de oração, acho que oramos 10 horas, né? Já tinha ficado acordado o dia inteiro, deu quase 24 horas. Mas ainda não consegui entender aquelas pessoas que falam: nossa, eu oro 24 horas. Dormindo ainda não consegui orar. Mas de repente é uma prática. Então a gente não ora toda hora. E por mais que nós professamos uma fé cristã, muitas vezes nós não temos o relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. E se temos, muitas vezes nós não temos qualidade na nossa oração. E se temos, muitas vezes não oramos com entendimento. Porque diga assim comigo: a minha oração tem que ser uma oração com entendimento. A Bíblia diz que nós pedimos muitas vezes e não temos, porque nós pedimos mal. Pedimos para os nossos próprios deleites. Ou seja, muitas vezes nós oramos sem entendimento. Nós ficamos repetindo palavras vãs ao Senhor, mas nos julgamos pessoas de oração. Então por que muitas orações não têm sido respondidas? Se somos homens e mulheres de oração. A Bíblia diz que nós devemos orar. O que diz aí em 1 Tessalonicenses 5,17? O que o apóstolo Paulo dá aí de exemplo a respeito da oração? Orai sem... Vamos repetir junto? Diga assim: orai. Mais forte, diga: orai sem cessar. Então quando eu devo orar? Quando você deve orar? Sempre, sem cessar, a todo momento, a todo instante. Nós precisamos ter uma vida plena de oração.
Mas a quem oramos? E antes de eu entrar na mensagem, eu queria deixar claro aqui, a quem se deve orar? Porque muitas pessoas oram a anjos. Eu já vi crente orando anjo. Ô anjo, e talvez venha dentro de uma cultura que foi ensinada, que nós devemos pedir ao nosso anjo da guarda. Mas se você pedir a anjo, se você orar a anjo, o anjo não vai te obedecer em nada. A Bíblia diz, o Senhor dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Quem dá ordem para anjo é Deus. Então as nossas orações, 100% dela tem que ser como Jesus falou. Quando orares ao Pai, o Pai então ele vai dar ordem aos seus anjos ao vosso respeito. Então nós não oramos a anjos, nós não oramos a pessoas, não oramos nem a Jesus Cristo, nós oramos ao Pai. A Bíblia diz que Jesus é o intercessor, Jesus é aquele que advoga as nossas causas. Então as nossas orações, elas têm que ser voltadas a Deus, amém? Só para que fique claro, para a gente poder entrar na mensagem. Porque quando fala assim orar, e orar sem cessar, eu preciso saber a quem eu estou orando, a quem eu dirijo as minhas orações, para que a qualidade dessa oração seja efetiva e atinja o alvo, atinja o objetivo dela. Porque nós ouvimos muitas pessoas dizendo, eu não tenho tido resposta nas minhas orações. Por quê? Nós não temos respostas nas nossas orações, porque talvez estamos orando errado, estamos pedindo da maneira errada, estamos orando a pessoa errada, e estamos orando muitas vezes para o nosso prazer, para o nosso bel prazer. Mas a palavra que eu quero ministrar hoje é isso, é a oração eficaz e a oração ineficaz, ou uma oração de qualidade e uma oração que não tem qualidade. E quando eu pensei a respeito desse assunto, achei meio estranho, porque soa meio estranho, oração que não tem qualidade. Mas aí eu fiquei pensando, tem pessoas que a gente conversa, que é uma conversa sem qualidade. Você já conversou com pessoa assim? Que a conversa não tem qualidade? Que você senta para conversar com a pessoa fala só coisa que não edifica, ou a pessoa só fala mal do outro, fala mais mal do outro do que desfruta do momento que você está junto, ou aquela conversa que fica assim, vai chover, então, bora então, tchau, o papo foi bom, que papo, não foi uma conversa de qualidade. Então, Deus me trouxe isso, às vezes nós não temos uma conversa de qualidade com Deus, nós não batemos um papo com qualidade com Deus, nós chegamos diante de Deus e fazemos algumas orações, que eu vou dizer aqui para você, que são orações erradas, que Deus muitas vezes não responde, não é porque nós não oramos, mas é porque estamos orando, diga assim, errado. Sim ou não? Já se pegou orando errado? Abra lá comigo em Mateus capítulo 6, olha o que Jesus diz a respeito da oração. E muitas vezes nós não temos um tempo de qualidade com Deus no que diz respeito à oração. Nós chegamos diante dele e oramos muitas vezes de forma da qual ele não pode nem responder a nossa oração, porque vai contra o caráter dele. Às vezes nós oramos a Deus e pedimos a Deus algumas coisas que Deus fala, eu não posso fazer, porque vai contra aquilo que eu ensinei que é certo, e nós oramos erroneamente. Eu tenho certeza que você já orou errado, porque às vezes eu me pego orando errado, às vezes eu me pego no meio da oração e falo, Deus, vamos começar o papo de novo, está errado aqui, o negócio está errado, a nossa conversa está indo para um lugar errado. E Jesus diz assim em Mateus capítulo 6, ali na continuação do Sermão da Montanha, ele fala assim, quando você for orar, no versículo 5, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade te digo que estes já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, ou entra no teu aposento, e fechando a porta, ora a quem? A teu Pai. Jesus fala assim, quando você for orar, ore a teu
Pai. E ele diz assim, que vê o que está em oculto. E teu Pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. E ele diz assim, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de você pedir. Olha o que Jesus está falando, quando você for orar, você não precisa ficar floreando pavão. Você já viu que tem gente que vai orar e fala assim, ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ó Senhor do céu e da terra, fica meia hora, né, floreando pavão, né? É a mesma coisa que alguém me encontrasse e falasse assim, ó Alexandre Grego, você vai falar, só Alexandre tá bom, não, mas eu... Então tem gente que vai orar a Deus e se perde tanto na introdução da oração, que quando chega no propósito da oração já se perdeu em tudo. E nós estamos vivendo um tempo transitório na nossa nação, e eu acredito muito que é tempo da igreja se levantar em oração. Eu acredito muito que nós precisamos ser treinados quanto à oração, porque nós estamos orando errado, nós estamos pedindo errado, nós estamos nos movimentando como igreja errado. Nós estamos mais murmurando do que orando, nós estamos mais reclamando do que orando, nós estamos mais falando mal uns dos outros do que orando, nós estamos mais preocupados em apontar o erro do outro do que orar. E Jesus fala assim, para com tudo, quando você entrar no teu quarto, ore da forma correta, apresenta o teu coração ao teu Pai, porque o teu Pai sabe já do que está no teu coração, e se você não conseguir orar, fica tranquilo, porque Deus já recebeu a tua oração por meio das lágrimas, Deus já recebeu a tua oração por meio do silêncio. Então ele fala assim, e não vos assemelheis aos fariseus, ele está falando, porque o vosso Pai sabe tudo o que é necessário. Diga assim, Deus sabe tudo o que eu preciso. Nas entrelinhas, o que Jesus estava dizendo? Quando você for orar ao Pai, não entra lá pedindo não, porque Ele já sabe o que você quer, Ele já sabe tudo que você precisa, Ele conhece o teu coração. O salmista diz que antes que as palavras cheguem na nossa boca, Deus já conhece. Então não adianta a gente dizer para Deus que nós estamos bem quando não estamos, e não adianta a gente dizer que está mal quando também não estamos, que Deus conhece. Mas que oração que não edifica. E se eu fosse colocar até um tema, até eu coloquei lá na oração certa, mas o que me veio no coração é a oração que edifica e a oração que não edifica. Porque tem algumas orações que não edificam, que nós usamos de vãs repetições a Deus. E uma oração que não edifica é a oração murmuratória, é aquela oração que a gente entra no quarto para murmurar. Eu sei que você não faz isso, mas eu já fiz isso algumas vezes. Eu vou orar, falar, oh Deus, em nome de Jesus, Pai, estou aqui. Ah Deus, como a vida está difícil. Ah Senhor, é o salário que não aumenta. Ai Deus, quanto tempo eu não como carne, Deus. Ai Deus, ó minha filha, Senhor, chorando. Ai Deus, fica lá murmurando, né? Fica 2 horas murmurando, ai Deus, todo mundo é abençoado e eu não. Ai Deus, meu, não é chato ouvir gente que murmura? É ou não é? É ou não é ele? Né? Quando você está conversando com uma pessoa, a pessoa fala, eu quero bater um papo com você. Ah é? O negócio está feio, né? Assim, você queria conversar comigo? O negócio está feio, está difícil. Minha vida não vai para frente por causa do governo, minha vida... Você liga a televisão, é o presidente atacando o governador, é o governador atacando o presidente, é o deputado atacando o deputado, que é o senador. Desliga a televisão, não dá mais vontade de saber de notícia nenhuma, porque é um atacando, uma murmuração terrível. E às vezes nós entramos no nosso lugar secreto de oração e não oramos, murmuramos. Nós temos um tempo tão precioso. Qual é a pessoa que hoje você desejaria encontrar? Não estou dizendo seus filhos, seu marido, porque seu filho mora, mas se hoje você tivesse a oportunidade de encontrar com uma pessoa que você sempre admirou e fala, puxa, o dia que eu encontrar com essa pessoa, pensou numa pessoa aí?
Vou usar um exemplo aqui bem bobo, só para ficar claro. O presidente da república. O dia que eu encontrar com o presidente da república, eu chego: ô presidente, tudo bem, tá difícil a vida, né? Situação terrível do nosso país, parece que não vai para frente mesmo, hein? O tempo, e ele fala assim: eu preciso ir, tchau, tem que ir embora. E aí você vai sair de lá, o tempo precioso que eu tive com o presidente, em vez de eu elogiar, em vez de eu orar, em vez de eu fazer alguma coisa que fosse marcar aquele momento, não, eu só murmurei. E assim tem pessoas que fazem na oração, um tempo precioso que tiram para falar com Deus, entram no quarto só para murmurar, só para reclamar. Então a oração murmuratória, a oração de vingança: ai Deus, manda justiça, Deus que a tua justiça se estabeleça, Deus que o fulano lá que está se levantando contra a minha vida, a tua palavra diz que o Senhor feriu no queixo. Deixa eu dizer uma coisa, a tua luta não é contra o vizinho não, Deus não vai ferir no queixo o vizinho, essa luta, depois nós vamos falar sobre isso, é espiritual. Mas às vezes nós perdemos tempo precioso, do tempo que nós dedicamos à oração, mas entramos diante de Deus falando errado, nos movimentando errado, quando muitas vezes oramos. E outra oração é a vitimista. Diga assim comigo: Jesus me ama, e o Pai me ama. Amém? Você tem convicção disso? Não, mas tem mesmo? Você tem certeza que Jesus te ama? Então por que você muitas vezes, e por que eu muitas vezes vai orar a Deus e falar: Deus, por que o fulano foi promovido e eu não? Deus, por que o ciclano está sendo tão abençoado e eu não? Deus, parece um bando de vítima orando, né? Chorando: Deus, por que todo mundo é feliz e eu não? Deus, por que todo mundo prospera e eu não? Parece a maior vítima da sociedade. E Deus fala assim: porque talvez você não está se movimentando da forma que tem que se movimentar. Talvez você não está se posicionando da forma que deveria se posicionar. Mas isso não é culpa dos céus e muito menos culpa de Deus. Em tudo a Bíblia diz, olha lá em 1 Tessalonicenses 5 mesmo, diz: em tudo dai graças. Então nós precisamos entender que o tempo que nós temos para entrar na presença de Deus, a nossa oração, ela tem que ser uma oração de qualidade, que vai mudar a situação quando nós abrimos a porta do nosso quarto. Abra aí sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4. Diga assim: eu preciso aprender a orar. Diga isso para você mesmo, que eu tenho dito isso para mim mesmo. Deus, algumas coisas não acontecem porque eu estou orando da forma errada. Me dá a profeta que quando orou por mim, né, dá sabedoria. Senhor, às vezes eu falo: Senhor, me dá sabedoria para eu orar da forma correta. Porque às vezes eu estou orando e as minhas orações não estão sendo atendidas porque eu estou orando da forma errada. Às vezes eu estou pedindo da maneira errada. Às vezes eu estou entrando diante de um Deus todo-poderoso, mas para murmurar, para me colocar na condição de vítima, para me colocar na condição de coitado, quando na verdade a Bíblia diz que eu e você somos filhos, e quando nós entramos na presença de Deus para orar, nós entramos na condição de filho. Amém? Filho não precisa ter vergonha de pedir para o pai. Filho não precisa ter vergonha de se posicionar diante do pai. Filho não pode ter vergonha de se relacionar com o pai de forma aberta. E aí diz aí, Filipenses capítulo 4, versículo 6: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas orações ou as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de quem? De Deus. Fale menos, olha o que Paulo está dizendo: fale menos para as pessoas e mais para Deus. Reclame menos para as pessoas e se posicione mais diante de Deus. E aí ele diz assim: conhecida diante de Deus pela oração, súplica e com ações de graças. Então olha o que Paulo fala aos filipenses: não estejam inquietos, não deixe que a ansiedade, não deixe que as dificuldades deste mundo
roubem o seu tempo com Deus. Não deixem que as coisas difíceis do mundo que nós estamos vivendo roubem o seu tempo de intimidade com o Senhor. Eu não posso fazer muita coisa por você. Talvez o que você precisa está longe do meu alcance, mas está pertinho do alcance de Deus. Por isso que Paulo fala assim: não estejam inquietos por coisa alguma. Diga assim: nada vai roubar a minha paz. Diga para uma pessoa próxima de você, diga assim: não deixa nada roubar a tua paz. Nós perdemos a paz que talvez nem tínhamos, mas que dizíamos que tinha, por coisas tão bobas. Pessoas roubam a nossa paz. Situações roubam a nossa paz. E Paulo diz assim: para de se inquietar com as coisas deste mundo. Ah, estou inquieto, que dia que eu vou tomar a vacina? Fica tranquilo, que o dia que você tiver que tomar a vacina, vai chegar a sua vez na fila. Mas tem gente que está assim: ai meu Deus, será que vai começar a semana que vem? Será que vai começar depois de amanhã? Será? Ah, vai começar lá com 70 e poucos anos. Ih, quando chegar em mim, então eu sou lá o último da fila. E vive uma vida inquieta por coisa que você não pode fazer. Quando eu tive a síndrome do pânico, uma das coisas que o psicólogo me disse, eu fui ao psicólogo, e ele disse assim: se você vê uma bomba caindo lá no meio da rua, deixe ela cair. Porque o ansioso quer fazer o quê? Sair correndo e tentar segurar a bomba, né? Aí ele morre junto com a bomba. Ele falou: então deixa a bomba cair. Depois que a bomba caiu e explodiu, você vai lá e ajuda a reconstruir. Então o que é o ansioso? O ansioso é aquela pessoa que toda hora quer pegar a bomba de todo mundo para resolver. Ah, está vindo uma bomba, deixa que eu resolvo. Está vindo uma bomba, deixa que eu resolvo. E não vive um tempo mais de qualidade de oração a Deus, porque não tem tempo para orar, não tem tempo para se apresentar a Deus. Aí Paulo diz assim: antes que as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Deus sabe da sua necessidade hoje. Amém? Sabe do teu coração. Deus sabe de tudo que você precisa, e Deus sabe de tudo que eu preciso. Deus me conhece, Deus te conhece. Mas de que maneira nós estamos entrando diante dEle? Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, que a cada dia mais nós precisamos nos trancar nos nossos quartos de oração e orar ao Senhor, falar menos às pessoas e mais a Deus. Porque não adianta eu reclamar e expor a miséria do meu coração para as pessoas que não podem resolver nada na minha vida. Não adianta eu vomitar no Facebook, no Instagram, no meu status, frases para alcançar com indireta a vida de pessoas que não podem solucionar os meus problemas. Agora eu ganho tempo quando eu fecho a porta do meu quarto e eu digo para Deus: Senhor, só o Senhor pode resolver o meu problema. Você não pode converter seu marido, você não pode converter seus filhos, você não pode curar a sua própria vida, mas Deus pode tudo isso. E porque talvez não estamos alcançando aquilo que nós estamos tanto desejando, porque talvez estamos falando tanto a pessoas e muito pouco para Deus. Nós vemos uma geração hoje que vive se degladiando, uma geração hoje de pessoas que sentam para falar mal de outras pessoas, que gastam o tempo precioso que tem um com o outro, mais preocupado em falar do A, do B e do C, do que aquele momento de relacionamento. E tem muita gente assim com Deus. Agora eu vou orar. Deixa eu dizer uma coisa para você: ler a Bíblia não é orar. Ouvir louvor não é orar. Orar é falar com Deus. Amém? Tem gente que entra num tempo de oração. Ah, eu vou orar. Leu 55 minutos a Bíblia e orou 5 minutos. Falou: nossa, orei 1 hora. Não, leu a Bíblia 55 minutos e orou 5 minutos. A oração é você falar com Deus. Ler a Bíblia é Deus falar com você.
Mas uma vez eu vi uma frase que dizia que tem momentos que o diabo nos faz ler a Bíblia. Por quê? Pode soar estranho, mas nos rouba do relacionamento de oração com Deus. Tem pessoas que se trancam no quarto e ficam adorando a Deus 2 horas, 3 horas, 4 horas. Tem algum problema com isso? Nenhum. Mas adoração não é oração. É a mesma coisa que você vai conversar com uma pessoa e você ficar assim: oh, aleluia, oi Fernanda, tudo bem? Oi Fernanda, como é que vai? Você está adorando. Ou vamos cantar, ficar cantando música. Fernanda, vamos cantar umas músicas, né, Fernanda? Chamar a Fernanda para cantar umas 10 músicas. E aí eu vou falar para ela: nossa, que papo edificante. Ela: que papo, você só cantou? A gente não conversou. Ou eu chamar a Fernanda e falar: Fernanda, vamos bater um papo, vamos. Eu pegar um livro e ler 10 páginas do livro para ela. E aí eu ir embora e falar: nossa, que papo edificante. Ela: papo? Nós não batemos um papo. Você leu um livro para mim. E às vezes nós vamos orar, então nós ficamos lá: oh Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Sim, temos que adorar. Mas aí Paulo vai dizer nesse texto que sejam em tudo conhecida as vossas orações. Rasgue o teu coração para Deus. Apresente, porque tem a oração de quebrantamento, tem oração de renúncia, tem oração de guerra. Eu não sei qual é o estilo de oração que você vai precisar aplicar no dia que você entra lá no seu quarto, mas uma coisa é fato: nós como igreja precisamos orar mais. Nós precisamos abraçar a palavra que diz: orai sem cessar. Nós precisamos apresentar a Deus as nossas orações, as nossas súplicas, o nosso clamor. Nós precisamos apresentar a Deus o que está no nosso coração e o que deseja o nosso coração. Nós precisamos, como igreja, apresentar mais a Deus os nossos planos e os nossos projetos, e menos as pessoas. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 16, que muitos são os planos do coração do homem, mas a resposta certa, ela vem da boca de Deus. Nós precisamos orar, porque nós colocamos no Facebook, no Instagram: orar por Manaus, e nós não oramos, é mentira. 99% das pessoas que colocam banner no Facebook: orem por Manaus, não oraram por Manaus. Ah, eu orei. Orou mesmo? Mas orou mesmo? Ou devagou? Ou leu a Bíblia para Manaus? Ou cantou para Manaus? Ou chorou por Manaus? Mas orou mesmo? Deus, levanta pessoas, assim. Que isso é oração, não é? Senhor, levanta pessoas. Agora eu quero tirar um tempo para orar por Manaus. Senhor, levanta pessoas que vistam dinheiro para comprar oxigênio, e que os oxigênios cheguem lá. Isso é uma oração. Mas muitas vezes nós pedimos orações para as pessoas, e quem já pediu oração para alguém, falou: esteja orando por mim. Você já pediu oração para alguém? Você acha que essa pessoa orou por você? Vamos ser sinceros aqui, esquece que está filmando, só nós aqui. E quando alguém fala para você: esteja orando por mim, e a gente coloca: conta comigo. Você quer pedir perdão agora ou deixa para o final? Que você não orou por essas pessoas. Quantas pessoas falam: ora por mim, vou entrar na cirurgia. Depois fala: meu Deus, seu irmão morreu na mesa lá de cirurgia, já era. Aí ele coloca lá: obrigado pelas orações, a cirurgia foi um sucesso. E aí o irmão mentiroso coloca a mãozinha lá: amém. Não, eu sei que isso acontece. Mas por quê? Porque nós nos inquietamos com as coisas desse mundo. Nos agitamos tanto com as coisas desse mundo, que perdemos o propósito da oração sem cessar. Não oramos nem por nós mesmos, quem dirá pelos outros. Muitas vezes apresentamos o nosso coração a Deus mais para reclamar, para murmurar, do que para orar de verdade.
Volta lá comigo em Mateus capítulo 6. Segura aí depois para você não esquecer. Mas olha o que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6. Quando você for orar, você não precisa colocar no seu Facebook, partiu orar. Não tem problema nenhum colocar, se quiser orar, colocar. Mas você não precisa ligar para todo mundo, irmão, estou entrando na sala de oração agora, irmão. Aleluia. A não ser que você vai ligar para o irmão e falou: Alan, me passa aí seus pedidos de oração que eu vou interceder por você agora, numa oração intercessória. Porque tem a minha oração pessoal, e eu não vou falar aqui sobre os tipos de oração hoje. Mas tem a minha oração pessoal, tem a oração intercessória, tem a oração de guerra. Eu preciso entender de que forma que eu vou me movimentar dentro do meu quarto de oração. Porque é um tempo tão precioso que eu tenho ali, é um momento tão precioso que eu reservei ali para estar com Deus. Olha que chique, né? Eu reservei um tempo para estar com Deus, né? Não é Deus o Todo-Poderoso que reservou um tempo, mas eu reservei um tempo. Às vezes a gente fala: Deus, eu parei 5 minutos no meu dia para te dar atenção. Mas às vezes nós entramos no nosso quarto de oração e nos perdemos no propósito da oração. Você já fez lista de oração? Quem já fez lista de oração? Quando você faz tem gente que fala assim: nossa, eu não me imagino orando 1 hora. Faz uma lista de oração para você ver que 1 hora é pouco, é nada. Eu me lembro que uma vez eu tinha o costume de começar a anotar os pedidos de oração, então eu começava a orar: Senhor, em nome de Jesus, a hora que eu vi, eu estava no segundo item, tinha 15, já tinha passado 1 hora. Então Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6: portanto vós orareis assim. E Ele não está dizendo para você repetir a oração do Pai Nosso. Ele não está dizendo para você, toda vez que você for orar, você entrar no teu quarto e falar: Pai Nosso que está no céu. Mas Ele está dando um modelo de oração. Você não sabe orar? Eu vou te ensinar a orar. Comece orando assim. Mas depois você vai ver que a sua oração ela vai fluir, porque é uma oração relacional. É uma oração que você se relaciona com o seu Pai. Seria chato toda hora que eu encontrasse com você falar assim: ei, tudo bem? Já assistiu aquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez? Esse dia a gente estava assistindo pela 1000ª vez. Já viu? Esqueci o nome dos atores, da Adu e o nome dos atores. É aquela menina que perde a memória e o cara tem que conquistar ela. O Adam Sandler lá e a Drew Barrymore lá. O nome, mais ou menos esse nome aí. Né? É isso, né? Mas ele tem que conquistar ela todo dia. Todo dia ele tem que conquistar, porque a hora que ela dorme, ela perde a memória, e ela tem uma memória só do dia do acidente que ela sofreu. E aí eles vão visitar um lugar lá, e tem um cara que tem a memória curta. Ele é 10 segundos. Ele fala: oi, tudo bem? Meu nome é João. Aí passa 10 segundos, ele vem: oi, tudo bem? Meu nome é João. Está cheio de gente assim com Deus. Vai orar: ô Pai, em nome de Jesus, Senhor, me coloca na tua presença. Aí Deus fala: lá vem com a mesma oração, com o mesmo discurso. Mas fala para a pessoa aí próxima de você: para de ser chato. Jesus não está falando para você orar o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, todo dia que você for orar. Mas Ele fala assim: olha, o que eu quero te ensinar é que toda a tua oração tem que ter um alvo, que é Deus. Pai Nosso, a tua oração é Deus. A Deus. A tua oração, o propósito da tua oração é atingir o coração do Pai, adorá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo, agradecer, pedir também, mas entender que as suas petições elas estão ligadas à tua vida de relacionamento com o teu próximo, porque não adianta nada você pedir perdão a Deus se você não perdoa o teu próximo. Se não há vida relacional, não há vida saudável na oração. Se você não perdoa quem você enxerga, como que você pede para Deus te perdoar? Então Jesus ele está dizendo assim: você vai se relacionar com Deus como Pai. E quando você entrar dentro deste lugar secreto, você vai ter um relacionamento de intimidade com Ele.
Então é tempo, eu acredito muito nisso nesses dias, que é tempo de nós orarmos, nos relacionarmos com Deus por meio da oração e por meio da sua palavra. O tripé da vida cristã é oração, jejum e leitura da palavra. Não tem como eu fazer uma coisa e não fazer outra. Não tem como eu me movimentar de um jeito. Eu leio muito a Bíblia, mas não ora. Eu oro muito, mas não leio a Bíblia. Mas eu oro muito, eu leio a Bíblia, mas nunca jejuou. É um tripé. E aí quanto mais eu falo com Deus, menos eu falo de pessoas. Pessoas que falam de pessoas, é pessoas que não falam com Deus. Você quer saber se uma pessoa é uma pessoa de Bíblia e de oração? É só você ver o quanto ela fala dos outros. Pessoas que falam muito dos outros e pouco de Deus, é porque elas não têm um relacionamento saudável com Deus. E a oração é ter uma vida relacional com Deus. Se você tivesse que orar agora, qual seria a tua oração ao Senhor? Se você tivesse que agora apresentar uma lista de oração, ou apresentar ao Senhor as tuas orações, não uma lista, mas o teu coração em rendição a Ele, qual seria a tua oração agora? Pense com você aí, pense por um instante. Você entraria diante do trono de Deus para murmurar, para se colocar no vitimismo, ou não, para interceder, para guerrear, para apresentar o teu coração? Aí em Mateus 6 ele diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E a gente já vai até entonando, como uma reza. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quem já orou o Pai Nosso? Levanta a mão. Pode orar, fica tranquilo. Nós vamos cantar ele daqui a pouco, Bruno? Mas quem já orou o Pai Nosso? Mas olha que sério, quando você ora o Pai Nosso, você está dizendo assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui como é feito onde? Quem já orou o Pai Nosso? Será que a vontade de Deus, da maneira que é feita no céu, está sendo estabelecida na sua vida na terra? Você está amando o irmão bonitinho que está do teu lado aí? Aí continua dizendo assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, Jesus está falando, não tem problema nenhum em você pedir. Não tem problema nenhum em você apresentar ao Senhor aquilo que você deseja. Não tem problema nenhum você apresentar a Deus para o desejo do teu coração. Senhor, prospera a minha empresa, prospera o meu trabalho. Senhor, prospera a vida dos meus filhos. Senhor, prospera, me abençoe, me dá dinheiro. Quem já pediu dinheiro para o pai, Coneco? Não tem problema nenhum você pedir dinheiro para o pai. Não, pedir dinheiro para Deus. Deus é dono do ouro e da prata. Se é dinheiro que você precisa, peça a Ele. Mas aí ele diz assim: perdoa as nossas dívidas. Aí é gostoso, Deus, me perdoa, me perdoa. Ele fala assim, Jesus ainda fala assim: assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, se eu não entendo o perdão de Cristo na cruz, dificilmente eu conseguirei entender o perdão ao próximo. Se eu não entender que Cristo perdoou todos os meus pecados na cruz, dificilmente eu vou conseguir perdoar pessoas. Eu vou viver apresentando a Deus a amargura do meu coração, dizendo: Deus, eu não sei perdoar, eu não consigo perdoar, eu não quero perdoar. E aí Jesus vai dizer assim: mas você me pede perdão todos os dias. E ele diz assim: e não perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aí no versículo 13 ele fala: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Está passando por situação difícil? Apresente a Deus as tuas orações. Apresente a Deus as tuas petições.
Apresente a Deus o teu coração, porque Jesus falou que Ele conhece cada uma das nossas necessidades. E se eu perguntar para cada um que está aqui nessa noite, eu tenho certeza que cada um aqui já teve experiências extraordinárias com a oração. Sim ou não? Quem já teve experiências extraordinárias com a oração? Tipo, você orou e Deus fez assim minutos depois, dias depois, e você fez assim, uau! Nem eu acreditava que a minha oração seria respondida tão rapidamente. Já aconteceu? E por que nós paramos de orar? Por que nós vamos desanimando e relaxando com a nossa vida de oração? Se nós estamos inconformados com a situação da qual nós estamos vivendo hoje, porque nós não apresentamos todo este inconformismo a Deus, dizendo, Deus, a minha vida financeira precisa mudar, Senhor. E a oração é uma oração que toca o coração de Deus. E aí Deus vai te dar na oração, diga assim comigo, direção, instrução, porque eu oro e eu ouço Deus falar, não é só falar. Eu estava falando esses dias eu tenho orado a Deus, e tenho buscado ouvir Deus, porque falar nós falamos, mas e quando Deus nos dá a direção, será que nós acatamos a direção que Ele nos dá por meio da oração que nós acabamos de fazer a Ele? Ou será que depois de um tempo de oração nós ainda continuamos caminhando segundo o nosso próprio pensamento e entendimento, fazendo as coisas sempre do mesmo jeito, buscando as coisas sempre da mesma maneira? Quantas vezes eu oro a Deus e Ele me dá algumas direções por meio deste momento de oração, mas eu saio dali chorando, não porque eu senti a presença, chorando de medo com a direção que Ele me deu, mas eu parei para ouvi-lo. Então a oração ela faz, ou faz não, né? A oração na verdade ela toca o coração de Deus, mas Deus se movimenta por meio da oração e nos direciona e nos instrui. Mas o que nós estamos fazendo esses dias? Murmurando ou orando? Reclamando ou orando? Você está com raiva de alguém? Ore por esse alguém. Talvez não, o alguém não vai mudar, mas o seu jeito de enxergar o alguém vai mudar. Porque a oração às vezes não muda o outro, mas muda você. Às vezes nós oramos achando que o outro vai mudar, e Deus muda o nosso coração. Quantas vezes eu orei porque eu estava indignado com uma situação, e a situação de indignação não mudou, mas o jeito de eu enxergar essa situação mudou. Deus mudou o meu jeito de enxergar a situação. Então talvez você está indignado com algumas coisas nesse dia, apresente em oração ao Senhor. Vamos orar? Pode se colocar em pé para nós orarmos. Nós vamos apresentar ao Senhor a nossa vida. Nós vamos apresentar ao Senhor as nossas orações nessa hora.